Cássio, preciso, o Everton a mesma coisa. O Denilson destacou já os dois goleiros, como eles foram importantes na partida. Agora, Sgarbi, por um lado, o Corinthians até teve chance de poder abrir o placar, vencer o jogo. E o Palmeiras poderia encostar ainda mais o Botafogo, que vacilou contra o Flamengo. Não sei se foi bom para alguém esse empate. É o que me faz acreditar que o Botafogo tá no caminho, assim, realmente pro título. Quando deu uma tropeçada contra o Flamengo jogando em casa, o Palmeiras tinha a oportunidade, por conta, no meu ponto de vista, né, de uma falha do Breno Lopes no final. Tudo bem, a gente tem que enaltecer o Cássio, o Ronaldão já tá me olhando feio ali, que é o Cássio. Claro, só que o Breno Lopes não pode perder um gol como aquele. E o Palmeiras teve mais oportunidades do que o Corinthians, aliás, na partida, também, no meu ponto de vista, de fazer o gol, de ganhar o jogo. Eu bato ainda na tecla, e apesar do Corinthians ser um empate que não é ruim, contra o Palmeiras, que é um jogo difícil, claro, é um Corinthians que não desempenha e, no meu ponto de vista, não apresenta melhoras nesse momento. Ele reconheceu na entrevista, né? Contra o Estudiantes foi muito mal, agora de novo contra o Palmeiras, para mim jogando em casa, tinha que se impor um pouco mais. Enfim, e para mim o Palmeiras, o Corinthians saiu no lucro com esse empate. Capelanes, você concorda? Eu acho que foi um futebol medíocre, protagonizado principalmente no primeiro tempo pelas duas equipes. Agora, o futebol do Corinthians, ele não consegue evoluir. Não evolui, não adianta, gente, não adianta. Não é pegar no pé do Luxemburgo assim, eu sei que o Luiz ele vai bater em mim daqui a pouco e não sei o quê, mas é verdade, a gente não vê nada de evolução no trabalho do Luxemburgo. E outra coisa, o planejamento muito mal feito por quem dirige, quem comanda o futebol do Corinthians. O Renato Augusto, ninguém sabe por que não pode jogar. Ninguém consegue entender a situação clínica desse jogador. O futebol do Corinthians, e assim, me chama muita atenção, torcedor do Corinthians, claro que não uma grande parte, mas uma pequena parte, está vibrando com um empate. Por quê? Porque o momento do Palmeiras é muito bom, então isso, para mim, é se acostumar com a mediocridade. Você toma 16 finalizações jogando na Neoquímica Arena contra o poderoso Palmeiras, é bem verdade. 11 escanteios, e você acha que tá bom? Não tá bom. Mais uma vez, o resultado, por não ter sido uma derrota, vai tapar o sol com a peneira, pelo menos momentaneamente, um trabalho que não dá desempenho dentro de campo. E uma hora, o resultado não vai bater com o desempenho, principalmente em Copa Sul-Americana. Gente, vale lembrar aqui, o Corinthians está mais perto da zona de rebaixamento do que a zona de classificação, por exemplo, uma Libertadores. O Corinthians tem que abrir o olho, porque mais tarde pode ficar tarde, Renata. Ulisses, e você, qual é a sua visão em relação a esse empate no Clássico? Se você pegar o Corinthians que jogou pela Sul-Americana e o Corinthians que jogou ontem, para mim houve uma melhora. Na Sul-Americana, o Corinthians era para ser massacrado. Não, mas se não tivesse uma melhora também, e aí, meu o que Deus do céu. você falou, eu fiquei quieto. Aí não entrava em campo, Entendeu? Eu não consigo falar nesse programa, esse menino não deixa. Peço perdão, ele é novinho. A juventude, a ansiedade. Você já foi assim. Ele é precoce em tudo. Ele é precoce em tudo. Pegou a letra pra... Ele é precoce em tudo. Pegou a vinheta pra... Faz tempo, hein? Aí, a situação é a seguinte, eu vejo uma evolução até no Corinthians. Eu vejo de uma maneira diferente. Mas o que o Luxemburgo insiste em colocar Fausto Vera no time é um negócio impressionante. Juan Oliveira. Entendeu? O Juan Oliveira parece que é o craque. Eu discordo do Vanderlei disso aí, ele tá errado. O Fausto Vera foi chutar uma bola, ele errou a bola. Ou não, na moral, cara. Ele errou a bola. Mas você colocaria o Mosquito como titular, por exemplo? O Mosquito é um jogador para ser titular e o Wesley tem que ser titular. Se esquece. Ele já ganhou a camisa, tem que ser o titular. Agora, o elenco do Corinthians é fraco. E pegou um Palmeiras que voa. Aí eu te falo, só que o Corinthians perdeu o seu principal jogador, que foi o Roger Guedes. O Dudu tá fora do Palmeiras, o Palmeiras tá sentindo. O Dudu não estava jogando bem. O Dudu preocupa qualquer zaga do futebol brasileiro. Então existe uma atenção para marcar o Dudu, enquanto sobra pro outro jogar o Rony, pro Veiga vir como homem surpresa. E o Palmeiras não teve isso ontem. Entendeu? Então é assim que eu vejo. Eu acho que existiu uma evolução, o jogo foi ruim, eu transmiti o jogo ruim que pegou fogo no final do jogo, aí parecia realmente um verdadeiro derby, mas assim, eu vejo a evolução do Corinthians, sim, eu não vejo um Corinthians tão péssimo como todo mundo está dizendo. O Corinthians perdeu seu principal articulador, goleador, que era o Roger Guedes. Mas trabalho do treinador encontrar uma maneira, mas não tem jogador de qualidade, Capela. O Maicon chegou na cara do gol e o Roberto fez a jogada, deu só o gol. Ele chutou no joelho do gol. É verdade, o Breno Lopes também no final do jogo perdeu um gol incrível. Mas é pra você ver. E se eu te falo, se é o Dudu que tá ali, se é o Rony que tá com a bola, não perde o gol. Não sei, hein? Mas aí entra bem na área que o nosso Ronaldo Giovanelli conhece como poucos, os goleiros. Porque as oportunidades apareceram, não foram muitas, mas quando elas aconteceram, o Everton e Cássio estavam lá.
É bom você ter, pelo menos quando você tem definições, né, Renato? Como estão falando os nossos amigos agora, em definições na defesa, em definições no meio de campo, em definições no ataque. Você tem um goleiro, você não corre tanto risco. Corre, mas eles estão lá para isso. E foi o que aconteceu com o Everton e a mesma coisa com o Cássio. Agora, com o Rafael, que não acha um canto no pênalti, que fica difícil, né, o goleiro do São Paulo. Mas ele vai melhorar o radar dele, né? Tem que melhorar o radar. Mas quando você tem nessa posição goleiro firme, é o que acontece no Clássico. Mas eu não vou aqui jogar a culpa toda em cima do Vanderlei, porque... Posso falar uma parada rapidinho? Isso aí é o desespero do corintiano. Desespero que por não quê? consegue analisar o jogo do Corinthians. Esse jogo Desespero? ruim do Corinthians contra o Palmeiras. Não, tô analisando os aí goleiros. joga lá pro Rafael. O São Paulo jogou a rodada? Denilson, você é O São muito Paulo bom. não jogou na rodada porque você tá falando do São Paulo. Porque foi você tá pros falando do pênaltis aí Rafael. e o goleiro não pegou. Mas foi na semana passada. Eu tô falando... Hoje é outra a semana. Renata me perguntou... Hoje é outra semana. Mas contra o Fala Corinthians, do teu ele time, fez não uma jogou defesa. nada, Ô, mas Charles, casa me manda diante aí do teu torcedor. Me manda um script pra Você ver tem se que tá falar escrito jogo do teu aberto time by que não jogou Tricas. nada Porque diante do a teu Renata torcedor. me fez uma pergunta. Fala a Eu verdade. estou respondendo Ué, fala a como verdade, comentarista pra Renata Fã Fala sobre a os verdade. goleiros O e teu time fiz não um jogou adendo. nada em casa contra o Palmeiras. Fiz um É adendo do simples. goleiro que não achou É simples, um campo, irmão. onde foi comentado sobre isso e hoje aqui Tem falando segredo. sobre dois goleiros que são espetaculares no que fazem. Concordo. E por que Agora tem que colocar o precisa. Rafael na resenha? Ô, você é bom, Denilson. Por que Você, tem que colocar você é o um Rafael na menino resenha? bom. Porque ele não Concordo, pegou os um dois pênalti, não goleiros achou são um ótimos. canto. Mas por que você tem que falar do Rafael? O goleiro, ele pode até não pegar a bola e ele fica bravo Não quando tô te ele acha um entendendo. canto. Ele fala, meu, quase. Agora, não teve nenhum quase, meu Deus. Tô te entendendo, Então, cara. a Renata me perguntou sobre goleiros e eu aqui como especialista mor. Os goleiros Que do estive lá clássico. dentro. Os goleiros do clássico. Ele conseguiu Só chegar no presta São atenção, Paulo. ele tá É liberado, impressionante. Estou Agora, falando aqui. Everton Guimarães e avisei também tem o que menino falar. pra ele O quê? ajustar o radar. Vai na NASA, pega uma passagem, pô, o Casares manda uma passagem, menino, vai na NASA, calibra e volta. Gente, mas no confronto Cássio e Rafael na Copa do Brasil, não foi o Rafael que se classificou? É, acho Pô, que foi. Rafael? É. Não chutaram, né, menino? Ah, não. O Rojas não deu um chute que ele pegou. Não, fui eu que dei. Chutaram, Ô, né? Everton, cara é e aí, muito todo louco, mundo velho. analisando aqui um 0x0. A gente sempre espera de um derby, gols de um lado, algumas coisas além de expulsões, mas o clássico realmente ficou no equilíbrio. Ninguém levou essa, hein, Everton? Então, Renata, a grande questão é que os resultados, mesmo que dramáticos, estão segurando o Vanderlei Luxemburgo no cargo. Os resultados, tão somente os resultados. Aquela trozoba do Cudê lá no jogo da Copa do Brasil, em que o Atlético praticamente entregou ao Corinthians a classificação, o que aconteceu no meio de semana pela Sul-Americana, os vareios, a bola perdida do Gilberto aqui no jogo contra o Cruzeiro, que ligou o contra-ataque do Moscato, que, aliás, a única coisa boa dessa passagem do Luxemburgo pelo Corinthians, eu acho que será essa aparição do Moscato, assim, para todo o cenário, e esse garoto realmente joga muita bola e daqui a pouco estará brilhando numa grande liga da Europa. Então, tirando isso, o futebol do Corinthians é um futebol medíocre. O Corinthians joga um futebol medíocre. O elenco que o Corinthians tem necessariamente precisaria jogar mais. E o Corinthians joga um futebol medíocre. Mas os resultados vão acontecendo, essa sequência de jogos sem derrota e tal. E aí as pessoas vão achando que não, tem o dedo do Luxemburgo ali. Tem, para pior. O time não joga nada, tem um elenco muito bom. Ah, perdeu o Roger Guedes, mas ainda goza de um prestígio de ter um elenco de qualidade. E outra coisa, quando você vem já há muito tempo colocando toda a chancela de salvador da pátria no Cássio, é porque de fato as coisas não estão bem. O Cássio brilha em praticamente todas as decisões. O time não joga nada, mas passa, Cássio. Joga nada, mas empata com o Palmeiras, Cássio. Ah, não sei o quê, contra o Atlético, Cássio. Ah, contra o Cruzeiro, Cássio. E aí, depois de tudo isso, vai dizer que teve evolução? O futebol que o Corinthians joga, futebol medíocre, que inclusive tem time medíocre ao longo da história, que conquistou alguma coisa, pode até conquistar, mas na base da sorte e do Cássio, porque futebol mesmo tá longe de ter evolução. Então tá aí, fiel corintiana, empate do Corinthians contra o Palmeiras em casa na Neoquímica Arena por 0x0, o jogo não teve gols. Obviamente teve gols perdidos ali com o Maicon, teve o Breno Lopes no final do jogo que perdeu um gol também. Perdeu não, né? O Cássio salvou, mas dá pra dizer que perdeu, por mais que seja Cássio, fosse Tafarel ali.
Quem perde é o jogador de cara a cara com o goleiro, o jogador tem que fazer. O Breno Lopes, mais ainda por ser um atacante, né? O Breno Lopes tinha que fazer o gol. O Michael ainda dá meio, mais ou menos para tentar entender, para ser um volante ali, um segundo volante, né? Não é dele fazer o gol, embora tenha marcado gols recentemente aí pelo Corinthians. Mas a verdade é que o Corinthians não vem jogando bem. Não vem jogando bem, fora de casa principalmente, e principalmente mata-matas, porque em mata-matas o Corinthians só fez dois gols fora de casa, que foi o único jogo, que foi contra o Universitário. Só fez gol no Universitário fora de casa, que foi 2 gols, lá no Peru, né? Depois lá contra o Remo não fez nada de gols, contra o Atlético Mineiro não fez nada, contra o América Mineiro não fez nada, contra o São Paulo não fez nada. Então tá difícil pro Corinthians marcar gol. Vanderlei vem falando recentemente que veio evolução no Corinthians, até agora não estamos vendo. Em resultado, talvez, até porque o Corinthians ficou recentemente a 11 jogos sem perder, até perder lá para o São Paulo na Copa do Brasil. Então, em questão de resultado, o resultado vem. Mas o Corinthians jogar mal e não merece nem estar empatando. Merece estar perdendo, mas às vezes sempre está conseguindo resultado. Isso é bom por um lado. Pontos vem vindo, classificação vem vindo. Porém, né, rapaziada, não pode ficar jogando desse jeito que uma hora a sorte sai de perto de nós. Quem gostou, deixa o dedão no like, se inscreve no canal. Ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e vai Corinthians!